Para você que está no meu canal, no A Bola Não Para, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, vamos falar de futebol aqui no A Bola Não Para. E eu tenho um convidado muito legal, que é o Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria. O Fernando que já esteve no A Bola Não Para no estúdio e hoje virtualmente conversando com a gente, mas de um assunto bem legal, que é um assunto da moda, é um assunto do momento, né? As SAFs, né? Os projetos para o futebol brasileiro, que sempre, na origem, gerou uma certa dúvida se ia dar certo, se não ia dar certo. Claro, se a gente colocar na matemática mesmo, né? Dos que deram certo e dos que não deram certo, o lado favorável que deu certo está, nesse momento, vencendo e deve ser a tônica mesmo, fazendo uma gestão profissional, uma gestão séria, a chance de dar muito certo é muito maior do que não dar certo, né? Então, a gente vê fatos positivos e que podem ajudar muito, né? Tudo aquilo que a gente carregou aí de má gestão no futebol brasileiro não é a solução de todos os problemas, mas é a intenção que as coisas melhorem com mais organização, mais profissionalismo na condução dos negócios do futebol brasileiro. E o Fernando Ferreira sempre esteve com a gente da Pluri para falar de pesquisas, torcida, né? Qual é a maior torcida do país, qual não é, quem está crescendo, quem não está crescendo. E a Pluri está num outro lado de negócio agora, envolvendo futebol. Fernando, prazer mais uma vez falar com você, agora virtualmente. Queria que você falasse isso aí, né? A Pluri mudando aí um pouquinho da sua vertente, mas indo para um caminho que hoje se torna cada vez mais uma realidade e hoje é uma tendência do mercado do futebol brasileiro. Um abraço para você. Um abração, Fred. Isso aí, é um prazer estar aqui contigo, meu caro. De fato, esse assunto SAF aí, eu acho que é o assunto mais quente, né? Quando você fala de negócios do futebol aí no momento, né? Eu lembro de participar de comissões ainda na Câmara, eu sempre fui entusiasta dessa questão de SAF, né? De clube-empresa, achava que realmente a gente precisava disso, não como uma panaceia, né? Porque não é a solução, obviamente, de outros problemas, né? Mas como um avanço, né? Como um avanço e principalmente como uma possibilidade dos clubes fazerem a sua escolha, né? Era isso que eu batia muito, né? O clube tem que ter o direito, porque a gente vivia uma ditadura do associativismo no Brasil, né? Os clubes praticamente eram todos associação, não tinham a possibilidade de ter uma outra, né? Um outro modelo, né? E cada clube tem que ser soberano para definir, né? Tem clube que vai demorar muito para virar SAF, tem clube que talvez não vire nunca, né? Mas tem clube que precisa, e para alguns clubes é realmente a solução, né? Então, hoje, eu me lembro lá da época da Câmara, do projeto ainda, do deputado Pedro Paulo, né? Que era o início dos trabalhos lá, no que se tornou a lei da SAF, né? Para esse momento que a gente vive hoje. Nós estamos realmente com uma quantidade absurda de clubes, né, querendo virar SAF, né, mas muito interesse de investidores, principalmente os nacionais. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe. Eu aqui hoje na Pluri estou com mais de 10 mandatos de vendas de clubes, né, quer dizer, nós somos certamente a casa que tem maior número de mandatos, né, 2 operações já aí na fase de fechamento, e 5 operações em andamento. É um negócio impressionante, e eu acho que, principalmente nesse mercado dos clubes médios e tudo mais, né, pelo Brasil, onde o mercado está mais aquecido, até porque o mercado dos clubes grandes são poucos, né, os mais necessitados já fizeram a sua operação, tem alguns que não farão, né, mas é um mercado que eu diria que dos clubes médios, principalmente aqui, é um mercado que tá pegando fogo. E o que eu acho é o seguinte, é que quem chega antes bebe água limpa, né? Tem muito clube que está demorando para virar SAF, e isso aí você acaba perdendo a vantagem competitiva se você esperar muito para virar SAF, né? E até sobre isso, Fernando, principalmente dos clubes grandes, a gente sente uma resistência ainda, né? Principalmente do quadro associativo, no que diz o conselheiro, né? O dirigente do clube, ainda de uma forma refratária, até podemos dizer alguns pensamentos retrógrados até, em relação à possibilidade de SAF, né? Isso não quer dizer que
o clube vai ser vendido, que o clube está à venda, não vai ser mais a mesma coisa, porque existe esse pensamento ainda, né, Fernando, no sentido de que, vamos perder a autonomia, o clube está sendo vendido, vamos mudar o nome, antigamente se falava muito, vai mudar até o nome, né, assim, eles fazem um pouquinho desses fantasmas que existem ainda, e que faz com que o dirigente do clube grande ainda tenha medo de fazer aí, de ter a possibilidade, no mínimo, se estudar o caso da SAF. Eu acho que, alguns desses fantasmas aí, esses espantalhos que eles ficam colocando, né, na operação, eles não fazem sentido. Então, por exemplo, qualquer coisa relacionada à imagem do clube, nome, sede, escudo, hino, né, cores e tudo mais, isso está protegido pela própria lei da SAF, né? Quer dizer, os clubes, a associação, ela tem um tipo de ação, né, no momento em que a SAF é constituída, a associação tem preservado a si o direito sobre o patrimônio imaterial do clube, os símbolos, né? Tudo isso é da associação, não é da SAF. Só quem pode mudar isso é a associação. Se a SAF quiser mudar nome, cor, escudo, não pode, simplesmente não pode, está protegido pela lei. Né? Então, esse é um não problema, né? É uma situação que não está colocada. De fato, alguns ficam usando isso aí para dar desculpa e tudo mais, mas é basicamente uma questão de não estar atento ao que a lei diz, né? Agora, o ponto central principalmente nos grandes clubes, é que você ser um dirigente de um clube de futebol grande é uma coisa que dá muito prestígio, né? Dá muito poder, né? É uma coisa socialmente, tem um impacto, né? Tem um valor que não é pequeno, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Os 4 principais centros aí do país. Então, eu diria o seguinte, na maior parte das vezes o clube faz pela dor, né? Porque não tem mais jeito, tem que fazer, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né? Agora, fazer de uma maneira programada, eu acho que os clubes só fazem mesmo quando eles percebem que o concorrente tem que fazer, tá? Que o concorrente tem que fazer. Aí, realmente, ele se coça para fazer. O que é quando o concorrente tem que fazer? Então, por exemplo, pega alguns clubes aí no cenário, você veja um Botafogo, né, Fred, que era um clube que estava terra arrasada, né? Era um clube que tinha se enfraquecido de um jeito impressionante e hoje é uma potência, vai ter o maior título da sua história, talvez, né, se ganhar a Libertadores, e talvez ganhe o Brasileiro junto, que é uma coisa impensável para o Botafogo. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer para o Botafogo em 3 anos de SAF, né? Por outro lado, você tem o Vasco, onde problemas aconteceram, né? Esses problemas, no meu modo de ver, fazem parte da curva de aprendizado. Sempre que eu falei sobre SAF, eu sempre coloquei o seguinte: isso cada clube tem que tomar o seu cuidado, porque problemas acontecerão. Cada vez que acontece um problema desse como o do Vasco, isso gerou um ensinamento para todo mundo, para as associações, para os investidores que ficaram muito preocupados, né? Para os advisors como nós, para os advogados que se envolvem nisso. Então, tudo isso serve para o mercado ficar cada vez melhor, né? Agora, no caso do Vasco, por exemplo, você vê que todos os problemas que aconteceram com a SAF, o clube hoje está muito melhor do que estava quando era um morador da segunda divisão, vamos falar. Sim. O Vasco tinha 4 rebaixamentos, segundo ano seguido na segunda divisão, com uma cara de que não ia sair dali nunca mais, né? Totalmente enfraquecido. Hoje é um clube que está aí na primeira divisão, vai ter aí um retorno para a Sul-Americana, e isso num caso de uma SAF cheia de problema, né? Cheia de problema. Mesmo ela cheia de problema, ela está melhor hoje do que estava antes, né? Acho que Atlético Mineiro é um caso que, é outro também, não vamos esquecer, Atlético Mineiro é uma SAF, né? É uma SAF. E cada vez que um clube desse, o Cruzeiro hoje está numa situação muito melhor do que estava, né? Disputando aí um clube que também estava aí na segunda divisão há muito tempo. Então, acho assim que não dá para comparar os resultados de SAF com a associação. Eu tenho visto alguns fazendo comparações de questões pontuais
meio que querendo refletir, não dá para comparar, quer dizer, os clubes que estão hoje, SAF, eles estão numa situação muito melhor do que estavam antes, e eles estão num processo de reestruturação muito claro. Agora, os grandes clubes, eu acho que a gente pode até ir mais a fundo sobre até os casos particulares, cada um deles. Sim. Acho que é meio por cada clube analisar, e aí eu já vou jogar uma aqui, já de cara, que é o seguinte: como é que o Santos vai conseguir se concorrer com Corinthians, Palmeiras e São Paulo sem virar SAF? Eu não vejo como. Não vejo possibilidade. Acho que o nível, o fosso financeiro é tão grande que se o clube realmente não buscar SAF, vai ficar complicado. Fluminense no Rio de Janeiro, eu acho a mesma coisa. O Mário, presidente, que faz um ótimo trabalho como presidente do Fluminense, é absolutamente contrário à SAF. Mas é o tipo da coisa, essa é a opinião dele, ele é presidente, ele tem realmente feito um belíssimo trabalho, mas quando você olha no futuro, você fala assim, como é que vai concorrer? Botafogo do jeito que está, o Flamengo do jeito que está, né? O Vasco deu uma melhorada, está ainda patinando, mas vai se reestruturar, um clube com uma torcida muito grande. Como é que vai concorrer? Então, o que eu acho é o seguinte, um clube leva o outro a fazer, né? Um clube leva o outro a virar SAF. Pode até demorar um pouquinho. Vou dar um outro exemplo aqui, fora, Bahia e Vitória. O Vitória está tentando, não, vou lá, tal, presidente, Fábio, não, eu vou lá, pô, a minha vale mais que a do Bahia, eu não preciso e tudo mais. Ele sabe, quando ele põe a cabeça no travesseiro, que a vida é dura. Ele sabe que ele vai ter que virar, entendeu? Por quê? Porque o Bahia virou. Se o Bahia continuasse a associação sem grupo City e tudo mais, a pressão seria menor. Mas ele é o tipo da coisa, ele vai olhar, puta, Brasileirão, olha a dificuldade para se manter, como é que eu faço? É muito complicado o modelo associativo por um motivo muito simples. Você não tem acesso a capital. Essa é a essência do problema. Você não tem acesso a capital. E aqui eu não estou falando só capital financeiro. Sim. Capital humano, capital tecnológico, relacionamento, entendeu? Você conseguir transitar nas altas esferas com os melhores patrocinadores, junto aos melhores profissionais, os empresários, os clubes de futebol lá fora, a cadeia de negócio de alto nível do futebol. Isso tudo você precisa, são os recursos, né? Se você está ali isolado naquela coisa muito do mutirão, vamos lá, nós jamais nos matarão, estamos aqui conseguindo. E esse negócio tem vida curta nos dias de hoje. O jogo é muito bruto, você precisa de capital. É isso. E até sobre isso, né? Você falou um pouquinho do Santos, porque o Santos tá chegando à Série A e, claro, voltando à Série A, e tá todo mundo falando, poxa, com esse time, por exemplo, tô comparando, né? Com esse time aqui, será que não cairia de novo, né? Existe esse temor. A partir do momento que aconteceu a primeira vez, o temor de acontecer outras vezes vai acontecer pro Santista, né? E você já chegou a conversar com o Santos a respeito? Ou você soube de alguma coisa? Porque a gente sente o Santos, daquilo que eu falei do refratário, um dos clubes mais refratários, por mais que tá mal, tá com problema financeiro, vira e mexe tem transfer ban, tem dívidas lá atrás, né? Um clube que era para ser riquíssimo pelos negócios feitos, né, com a sua base, né, pelos jogadores que estiveram vestindo a camisa do Santos, mas que hoje né, vende o almoço para pagar o jantar, né? Realmente é uma coisa dependendo da outra e às vezes nem tem, às vezes para pagar, né? E tem que pegar empréstimo em banco, por exemplo. O presidente Marcelo Teixeira é um empresário, né? Ele sabe a diferença que é você ter uma empresa, né? Ele certamente não gostaria de ter os seus negócios comandados por dirigentes que são apaixonados pelo clube, que não recebem remuneração e que vão lá quando dá para poder tocar as empresas dele. Ele certamente não toparia esse modelo para as empresas dele, né? Por que o clube tem que ser desse jeito, né? Semi-profissional, vamos chamar assim, com profissionais atuando no nível médio, mas todo o poder de decisão em cima de dirigentes estatutários, né? Amadores na concepção, né? Aqueles que fazem por amor, né? Mas não pela dedicação, né? Que tem que cuidar da sua vida, né? Sim. Tem os seus negócios e cuida das suas vidas, né? Então eu acho que a vida real ela acaba se impondo. Acho sim que eles, até porque na campanha houve muito uma discussão sobre vai virar SAF, tinha chapa que
tinha isso como proposta, né? Verdade. E eu acho até que como uma contraposição se colocou, não, olha, não, aqui não vai virar e tal, mas acho que e todos os clubes eles têm uma pressão interna e tudo mais, mas a realidade se impõe. Como é que ela se impõe? Você vê, o Santos teve um ano na segunda divisão, um ano apagado, né? Um ano apagado, porque você tem o Santos, cara, porra, é o Santos, né? Então, a marca, né? lá falando de São Paulo, Corinthians, falando de Palmeiras, tal, isso, aquilo, campeonato internacional, Copa. Porra, e o que falamos do Santos esse ano? O Santos na segunda divisão, jogo aqui, jogo ali. Então o clube ele vai ficando meio, né? Quer dizer, a segunda divisão é um problema, porque ela por mais que ela esteja cada vez mais qualificada, clubes com o tamanho do Santos não podem passar por lá. Porque você vê o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, quando o cara começa a frequentar e morar na segunda divisão, meu amigo, acabou, entendeu? Então fica muito complicado você manter um nível de competitividade, porque o torcedor do Santos, ele não compara o Santos com a Ponte Preta, com o Guarani, ele compara o Santos com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo. Justamente a pior régua que você pode ter, a régua mais alta do futebol brasileiro, que necessita o maior volume de dinheiro, né? E como é que o clube vai conseguir concorrer com esses caras? Então eu acho o seguinte, quer dizer, o Santos ele está numa encruzilhada que eu tenho certeza que lá o presidente está pensando nisso todos os dias, que é o seguinte, vai voltar para a primeira divisão ano que vem, e a primeira divisão ano que vem vai ser uma dureza. Uma dureza. E aí, como né? A primeira divisão do Brasil é um dos campeonatos mais complicados do mundo. Do mundo. É uma coisa terrível. Mole é ficar na primeira divisão na França. É difícil ganhar o campeonato francês porque tem um PSG e tal. Mas se manter na primeira divisão é uma coisa. Se manter na primeira divisão do Brasil, aqui o buraco é muito embaixo. Tá em 4, né? Porra, é demais, cara. Aqui é 20% dos caras, né? Então é um negócio muito duro. E eu acho o seguinte, o Santos é aquele clube que tem uma marca que ele pode sentar com os maiores grupos conglomerados de esporte do mundo. Ele pode sentar com o mapeamento aí que a gente tem, quem são os 10 top do mundo. São esse. Espera aí, marca lá, deixa eu ir sentar com os caras e vou mostrar aqui o que é o Santos. Cara, ele vai botar 10 caras na mesa para querer discutir esse negócio, porque é o Santos, entendeu? Só que a questão é a seguinte, por quanto tempo? Porque, porra, você pega assim, um Red Bull já fez a sua escolha, você pega um City já fez a sua escolha, aí você pega um cara que é dos novos aí, que tá mais badalados aí, que é o Textor, já fez a sua escolha. Aí você tem lá o grupo do Liverpool, tem o grupo do PSG, tem o grupo do não sei o quê. Mas o quão estruturada é essa conversa? Porque eu acho que se você ficar parado aqui, sentado, esperando, vai vir um árabe, vai vir um chinês, em geral vem um charlatão. Em geral vem um picareta, vem um cara que quer falar, não, vem aqui tentar conseguir o direito para poder falar com o cara. Eu acho que o clube tem que se posicionar de uma maneira estruturada, independente de se vai fazer negócio ou não. Eu acho que a maior responsabilidade do clube de futebol, no meu modo de ver, o clube tem obrigação com a sua torcida de abrir uma rodada de negociação, de chamar esses potenciais investidores e falar assim, escuta aqui, como é que a gente pode conversar sobre isso? Você tem interesse no clube? Olha, nós somos isso aqui. Podemos conversar, independente se vai sair negócio ou não. Mas você tem que chamar para poder oferecer a sua torcida, o seu mundo político e tudo mais, a alternativa. Olha, nós podemos ir por esse caminho, nós podemos ir por esse outro caminho. O que vamos escolher? O clube é soberano. Essa é a vantagem da lei das SAFs. Veja o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, a AFA proibiu os clubes de virar SAF. Proibiu, entendeu? Isso é o fim do mundo, porque quem tem que decidir isso é o clube. Então é o seguinte, o clube é soberano para falar, olha, eu analisei e acho que não é bom para mim. Eu analisei e acho que eu não preciso, entendeu? Agora, você precisa analisar, porque a questão é o seguinte, você tá consciente de que ir sozinho vai ser muito mais complicado, você vai ter a receita do Flamengo, se você não vai ter a receita do Flamengo, você tem que pensar, você vai jogar com ele no campeonato. Você vai ter a receita do Palmeiras?
mesmo do Corinthians aí, que está devendo os tubos aí e tudo mais, mas se você não vai ter condição de concorrer com esses caras, porra, você tem que avaliar uma alternativa. Então, acho que a realidade se impõe, acho que um clube como o Santos, a SAF é muito recomendável, tá? Tecnicamente falando, ela é muito recomendável, e é o tipo da coisa, o Santos tem uma coisa que poucos clubes têm. Ele é um clube que, se ele levantar, se ele pegar uma equipe estruturada, botar a pastinha do braço dos caras, vai para a Europa fazer reunião, vai fazer reunião, sei lá o que, na Arábia Saudita, no Oriente Médio, vai fazer reunião com os caras, entendeu? Vai ver, olha aqui, ó, talvez eu queira ter um sócio. E aí, estão interessados? Vamos discutir as condições. E aí levar isso para o mundo dele e tomar decisão se quer ou não quer, entendeu? Do trio de ferro, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? O São Paulo vira e mexe, às vezes se toca no assunto. O São Paulo também tem dificuldades financeiras, né? Às vezes atrasa os salários, tudo, pagamentos de dívidas antigas. Corinthians, você acabou de falar, realmente a situação, né? Tá com transfer ban, vira e mexe tem notícias do Corinthians. E o Palmeiras, que tem um momento financeiro mais de abundância, né? Em virtude do que vem conquistando, mas ao mesmo tempo tem dificuldades, porque o que ele gastou e o que ele tem de dívidas a curto e a médio prazo também não dão um fôlego para o Palmeiras investir. Pelo menos a Leila Pereira tem essa condição conservadora de não gastar mais do que pode, né? Isso é uma estratégia que ela está fazendo. Está dando certo, porque o time está conquistando os títulos, né? Então, só que o torcedor gostaria de ter mais jogadores com qualidade e tal. Só que SAF é uma coisa que a Leila Pereira descarta, e nós temos um momento político no Palmeiras em que o Savério Orlandi discute essa possibilidade com a candidata da oposição. Como que você vê o trio de ferro aí, Fernando, nesse sentido, assim? Você acha que os três, pelo que tem de volume financeiro, de volume de dinheiro, eles conseguem ainda com as próprias pernas, ou é algo que também não é descartado para esses três clubes? Olha, eu acho que o Palmeiras, nesse momento, assim, eu não vejo movimento em direção à SAF, porque ele, no horizonte que a gente olha, ele ainda vai ser competitivo. É difícil imaginar a Leila fazendo barbeiragem ali no Palmeiras e o Palmeiras numa crise financeira daqui a pouco, assim. Eu não consigo ver isso, e eu acho que o clube está muito estável para introduzir esse assunto lá. Acho que ele simplesmente não precisa. É a mesma coisa do Flamengo. Nesse momento, não precisa. O Corinthians certamente precisa, mas certamente não vai fazer. O Corinthians não vai fazer. Não vai rolar SAF lá. Eu acho que se você me perguntar assim, qual é o último clube no Brasil que viraria SAF, eu tivesse que apostar, eu diria que é o Corinthians, tá? Talvez o penúltimo Grêmio, mas o Corinthians não vai virar SAF. Não vai aonde a gente olha, tá? E precisaria. Mas lá, por quê? Porque lá cara, é aquela coisa, né? Governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, presidente do Corinthians. Lá realmente o mundo político é de uma tal dimensão que eu acho intransponível, a não ser que o Corinthians caísse realmente para a segunda divisão, não conseguisse, mas o orçamento é tão grande. Então, cara, o Corinthians tem válvulas de escape, mesmo todo arrebentado financeiramente, numa situação horrível como ele está, né? É óbvio, né? Vai ficando difícil, né? Tipo, transfer ban, não sei o quê, ele vai ficando, vai cercando. Mas eu acho que ele ainda vai jogando, entendeu? Ainda vai dando uma pedalada. Acho que SAF lá só se realmente ele não tivesse alternativa. São Paulo não, cara. Eu acho que São Paulo é um clube que vai virar SAF qualquer hora aí. Ele precisa desesperadamente? Não precisa, mas ele se distanciou, né? Você veja, é inacreditável, mas o São Paulo se distanciou de Palmeiras e Flamengo. Ele não tá mais no mesmo nível, ele tá um degrau abaixo, não tá conseguindo voltar para a mesma briga, né? Um clube que tá um degrauzinho abaixo, né? Gigante, aquela coisa toda. Acho que a expectativa do torcedor de São Paulo, que é ultra campeão, é sempre uma expectativa que, né? Acho que aí o Casares ele conseguiu botar o clube um pouco na competitividade de novo, mas não é um protagonista, né? O São Paulo hoje não é um protagonista como foi no passado.
né? Os protagonistas aí são Flamengo, Palmeiras e os dois que estão aí no curto prazo, Atlético Mineiro e Botafogo, né? Você veja, na prática é isso que a gente está vendo, né? Então acho que o São Paulo tem uma coisa que é o seguinte: o mundo político do São Paulo tem muito empresário. Então, o mundo político do São Paulo, ele é um mundo certamente mais pró-SAF do que outros mundos políticos dos outros clubes. Então, acho que o Casares está, não sei o quê, vamos antes sanear, bababá, aquela coisa toda, né, dando um somebody love aí, ganhando um tempo, tal. Acho que no mandato dele não vai mudar muito, mas acho que o São Paulo, cara, se, por exemplo, o Santos vira SAF, a pressão aí em cima do São Paulo já vai ser uma pressão diferente, entendeu? Então, acho que vai muito do quanto o São Paulo consegue retomar o protagonismo, o que não está parecendo que vai acontecer. Parece que o São Paulo vai continuar ali como um clube gigante, de torcida, tradição, mas que dentro de campo vai ficar ali meio, um pouco à sombra, entendeu? Um pouco à sombra, e isso é a maior pressão. Então, acho que o São Paulo, ele vira a SAF, sim. Acredito que ele vira num horizonte que a gente enxerga. Eu vejo o São Paulo SAF. Palmeiras e Corinthians, eu acho que não. Palmeiras e Corinthians, esses vão tocar o que for, entendeu? Ô, Fernando, antes de falar, claro, a atuação da Pluri, mas assim, só para explicar para o torcedor que está assistindo a gente, fica imaginando, porque tá vendo, aquele que tem a SAF, não, já sabe como funciona e tal. Ou pelo menos fala, pelo menos vou ter um investimento aqui, uma chance de um time ficar mais organizado, mais forte. Porque a SAF não significa só a contratação de 10 jogadores, é uma organização de administração, é uma organização de receitas, é uma organização de trabalho do futebol, não só apenas contratação de atletas. Mas quanto tempo leva isso, Fernando? Assim, a partir do momento que o clube adere à SAF, tem um investidor, qual é o tempo para se começar a mostrar serviço e qual é o tempo mínimo, pelo menos, para se dar resultado? Porque a gente sabe que no futebol é tudo apressado, né? Então o cara virou SAF, já vai virar um super time, vou ganhar todo mundo. O pessoal já pensa desse jeito. E não é assim, e não é um prato pronto também. Mas, em média, como que funciona, Fernando? Esse tema aí vamos dizer assim, é complexo, né, Fred? Porque a gente veja casos aí, né? O Textor pegou o Botafogo, que era um clube com uma dívida 6 vezes maior do que a receita anual. Só para você ter uma ideia, a média do futebol brasileiro é 1,8 vezes, e o Botafogo tinha 6 vezes mais dívida do que a receita, que é uma coisa assim inacreditável, né? Um clube completamente quebrado, né? Em 3 anos, 1.000 dias, ele sai. Há 1.000 dias atrás, o Botafogo estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Há 1.000 dias atrás, na 2ª do Brasileiro. Hoje ele está disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Uma coisa incrível, em 3 anos. Agora, o torcedor, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, foi como fazer essa transição e dar real para o torcedor, né? Qual é a diferença? Não é só uma diferença, mas você pode dizer assim, pega Vasco e Botafogo. O Botafogo, ele tem um cartola gringo, mas é um cartola, né? O Textor, tem umas horas que ele parece um Euricão, né? Não, olha, tem lá as apostas, estão roubando, precisa acabar com isso, né? Com a maior pinta de cartolão brasileiro mesmo, só que dono. O Vasco tinha aquele fundo que o cara ficava lá de Miami querendo tocar um clube aqui no Brasil. Botava profissionais, concentrava toda a decisão em Miami e ficava lá achando que era um brinquedo o negócio, né? Com o pau comendo aqui no Rio de Janeiro, imagina. Vasco é complicado pra cacete, é um negócio pesado, um clube com uma torcida gigante, há muitos anos sem título, e o cara lá, não, é mais um negócio aqui da minha empresa. Não funciona assim. Se você efetivamente não... Então, vamos dizer o seguinte, isso depende muito da situação do clube e tudo mais, tal. Só acho assim, quanto mais complicada é a situação do clube, mais difícil é você fazer
a transição. Porque se você tem que resolver muito problema fora de campo, dívida, porra, não tem centro de treinamento, não tem problema de estádio, não sei o quê, você tem que ficar cuidando muito de coisa administrativa ou botando muito recurso para pagar dívida, para não sei o quê, vai faltar dinheiro para o futebol, né? A questão é, você tem que botar dinheiro no futebol. Então, isso depende muito da forma como o contrato é feito, o tipo de acordo que você fica, porque, você veja, estavam aí essa semana dizendo, a Portuguesa foi vendida por 1 bilhão. Cara, isso não é verdade. O contrato não tem nada a ver com isso. O contrato não, a proposta não tem nada a ver com isso. O que se discutiu ali não é a SAF, o que se discutiu é o estádio, né? Quer dizer, uma proposta, mas 1 bilhão é um investimento no estádio, não é na Portuguesa, é no estádio, entendeu? Então, assim, depende das particularidades, mas eu diria o seguinte, o que nós estamos vendo é que os investidores, eles percebem que, ponto número 1, não existe paciência para a transição, e isso não vai mudar. É o que a gente fala para o investidor quando ele chega, não, precisamos de tempo para fazer a transição. Meu querido, eu posso até dizer que eu concordo com você, mas o torcedor não concorda, a imprensa não concorda, ninguém concorda. Então é o seguinte, você tem que ter um plano para começar a atuação e resultados no futebol imediatamente. Sinto muito, a vida é dura, mas é assim também. Entendeu? Por mais que a gente tenha que fazer o trabalho do tipo, olha, de fato, não nasce em árvore título, você tem uma trajetória, os profissionais cobram muito isso, né? Não, precisa conscientizar. Eu acho que é um aprendizado dos dois lados. É um aprendizado de que o investidor não vai ter aquele tempo todo, né? E que a associação ela precisa trabalhar para torcedor, peraí, como é que a gente faz? Tem uma trajetória aqui, a gente precisa ir melhorando, mas de fato não tem milagre da noite para o dia. E depende também o seguinte, a situação que o clube está. Se o time está muito embaixo, é mais fácil você começar a mostrar alguma coisa. Agora, se um clube está numa posição, tipo uma primeira divisão, vou pegar um caso Santos, né? O Santos é um clube endividado, mas não é hiper endividado, ele é um clube endividado. Sim. Mas é um clube que está na primeira divisão e que a torcida exige o máximo de resultado que você pode ter. Você tem que brigar lá em cima. Porra, mas eu faturo 1/3 do que fatura o Palmeiras. Não quero saber. Não quero saber. Você tem que brigar com o cara lá. Então é o seguinte, a torcida tem que ter, obviamente, um pouco de paciência, mas ela não vai ter muita paciência. Isso é um dado concreto da realidade, ela não vai ter. Então, os investidores, a gente bate muito nisso, você precisa olhar para o futebol imediatamente, entendeu? Vir com coisa meio, não, vamos aí devagarinho no futebol, isso aí também, entendeu? Depois da confusão ali na frente, porque o torcedor, ele não vai mudar, ele quer mesmo o resultado e ponto, acabou. E como funciona a Pluri nesse campo, Fernando? Conta pra gente aí, como que funciona, como que é a forma de atuação de vocês? Olha, Fred, isso depende de clube a clube. Então, a gente tem clube aqui que, basicamente, o nosso trabalho é ir a mercado buscar investidor. Então, é clube que está arrumado, então a gente prepara todo o material, modelagem financeira, os teasers, o material todo de venda, né? Obviamente, há muita conversa com o clube, né? Qual é o perfil de investidor que ele quer, o que ele não aceita, né? Que tipo de negócio ele quer. Então, há uma formatação do modelo de negócio, né? E você prepara todos os materiais, as projeções, modelagens e tudo mais. É uma coisa do dia a dia, que a equipe fica aqui o dia inteiro fazendo modelagem, valuation e coisas do tipo, e aí vai a mercado para falar com os investidores, né? E esses investidores, de novo, às vezes o clube fala, eu quero falar com, investidor gringo que tenha clube no exterior, né? Às vezes o cara quer falar, não, eu quero falar com um investidor que seja famílias bilionárias da região, entendeu? Então, eu quero falar com fundos de investimento, não importa de onde seja. Eu quero que você monte um consórcio que tenha jogador, investidor, tenha tudo misturado. Então, caso a caso, a gente avalia a situação do clube para que a gente desenhe uma proposta para ir ao mercado e bater aqueles investidores
que fazem sentido para o clube, tá? E tem clubes que não, tem clubes que estão numa situação financeira complicadíssima, tem problema estrutural, problema de sem treinamento, mas o que eu sempre falo para os clubes é o seguinte, você precisa ir a mercado tendo um planejamento, tá? Para 4 questões. Dívida, tá? O patrimonial aqui divide em 2, né? Que é centro de treinamento e o projeto de base, tá? E estádio, né? Você precisa ter solução para isso, é teu, não é, municipal, é concessão, é propriedade, como é que está a propriedade disso, como é que está o imobiliário desse negócio, gera outra receita, não gera. E o 4º ponto, e mais importante de todos, é o projeto de futebol, né? Como é que vai ser? Porque hoje, Fred, hoje nós estamos vivendo um apagão operacional no Brasil. Apagão operacional. Não tem gente para tocar clube de futebol. Por quê? Porque nós estamos vivendo a privatização do setor. Não é de direito, não é juridicamente falando, não é isso. Sim, sim. Porque a associação já é privada, né? Mas na prática é como se fosse uma privatização. Então o que acontece? Você imagina, tem mais de 50 clubes no Brasil aí que viraram SAF já. Porra, então existe uma demanda por profissionais, porque cada associação que vira SAF é um conjunto de dirigentes não remunerados e amadores que sai e necessita profissional, entendeu? Necessitam profissionais, e profissionais cada vez mais gabaritados. Então, você não tem CEO no mercado, executivo de futebol, nas múltiplas vertentes. Então, é o seguinte, quando entra um investidor, o cara pega um clube tipo, vamos pegar assim, nosso cliente aqui, São Bento, sim, né? Cara, ali vai precisar de scout, vai precisar de analista de desempenho, os caras vão querer cara de alto nível. Onde estão esses profissionais? Não tem, são poucos. O mercado não formou gente para isso tudo. Então, no momento, você tem um apagão operacional. Eu tenho 3, 4 reuniões por dia com investidor, Faria Lima e tudo mais. Às vezes o cara, com frequência, eu escuto isso. Um fundo de investimento fala, beleza, eu gosto da tese de tal clube, eu tenho a grana, mas quem é que vai tocar? Porque o fundo, cara, não vai tocar. Então, você pega a Tricorp do Curitiba, eles se aventuraram a tocar, você viu o que deu, né? Foi um desastre. Agora eles aprenderam. Não, peraí, nosso papel aqui é grana, é governança, é financiamento, mas o que faltou no Curitiba no começo? Profissional de alto nível, um projeto de futebol consistente. Eles foram implantando ao longo do tempo e foram aprendendo ao longo do tempo. Não dá, meu amigo. Então, por exemplo, eu tenho fundos de investimento aqui entrando. O que eu recomendo aos investidores? Quando os caras querem, eu falo para ele, se você não vem com uma solução de futebol, faz um consórcio, entendeu? Pega um local partner, que é importante para ter uma questão da identidade do clube, que tem que ser preservado, e traz gente do futebol junto. Faz uma estrutura societária que você põe todo mundo, cada um com a sua caixinha. Por quê? Porque hoje é mais fácil arrumar grana do que arrumar quem vai tocar. Eu tenho clube aqui, cara, clube que, com tradição e tudo mais, com proposta de investimento e com a operação parada, porque você não tem uma solução desportiva para o clube. Que o cara vai entrar e vai falar, o cara da Faria Lima vai sair do escritório dele para ir lá em Uberlândia, em Joinville, em Sorocaba? Não vai, entendeu? O cara fala, cara, essa cidade é demais, tem público, tem torcida, tem estádio, tem CT, o clube deve pouco, o cara tem tudo para botar uma grana aqui e fazer o clube, dar uma turbinada. Mas e quem é que vai fazer isso? Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um apagão operacional no futebol brasileiro. Isso é importante, é sério e deveríamos pensar mais nisso exatamente, até porque o valor para ser investido é um valor altíssimo. E você citou aí, Fernando, o caso do São Bento, né, que teve a participação também do Zé Roberto, né, você também citou aí casos com ex-jogadores. A gente já está no final do nosso papo, mas até para não tomar seu tempo também, agradecer muito sua gentileza aqui com a gente. Como que funciona nesse caso e pode ser uma vertente também, ex-jogadores entrando com esse investimento
no futebol. Nós vimos o Ronaldo, né, que acabou depois deixando, mas a gente está vendo o Zé Roberto, outros ex-jogadores entrando ou nesse consórcio, ou como um dos investidores. Queria que você falasse um pouquinho dessa vertente e do caso do São Bento também. O caso do São Bento, vamos dizer assim, o Zé faz parte de um grupo, né, que é sócio do projeto, né, mas não é o único sócio, né, ali tem investidores puros, é um típico consórcio desse que eu te falei, tem gente com a grana, né, principal, e tem as pessoas que entendem de futebol, que também são sócios, né, participarão do projeto na sociedade mesmo, né, como é o caso do Zé, mas que tem um objetivo principal do projeto futebol, né. Eu acho que isso é uma tendência. Jogadores que eu acho que tem muito atleta aí que tem interesse de fazer esse tipo de coisa e não faz por desconhecimento ou falta de oportunidade. Ninguém chegou para ele e falou, pô, vamos juntar aqui e vamos pegar tal clube. Por quê? Porque o grupo, né, a Flash Forward, né, que é o grupo do qual o Zé faz parte, né, que pegou o São Bento, é um grupo que atua no futebol e pensava o seguinte, cara, eu quero comprar um clube em São Paulo, né? E aí encomendou a nós da Pluri para fazer um estudo, né? Qual é o teu objetivo? Cara, eu quero um clube que eu possa estilingar. Veja, o São Bento está do lado de São Paulo, Sorocaba é a segunda maior cidade do interior do Brasil, não é só do interior de São Sim. Paulo, é a segunda maior do interior do Brasil, uma cidade enorme, muito próxima de São Paulo, com uma logística maravilhosa, tanto para captação quanto operacional, com um único clube na cidade, um clube de 110 anos, que a torcida tem ou seja, do ponto de vista de marca, de engajamento, é só riscar o fósforo, Então, assim, o São Bento, toda a matéria-prima que você tem para ter um clube forte ali na frente, tá ali. A cidade, torcida, potencial de consumo, projeto de futebol, categoria de base, estádio, tem tudo ali. Então, esse é o nosso papel, observar o seguinte, aonde estão os projetos que são viáveis a longo prazo, né? No longo prazo, vamos lembrar o seguinte, nosso modo de ver, se você vai fazer um projeto que é só vender jogador, ali na frente você não vai conseguir se estabelecer numa segunda divisão, querendo bater ali na primeira. Não vai. Se você não ativar outras formas de receita, vai ser muito difícil. Você vai conseguir ali ficar na Série D, talvez na C. Mas em 5 anos eu não vejo clube sem conseguir ativar uma região, uma torcida, um engajamento, gente com dinheiro e em grande quantidade, conseguir se estabelecer ali em cima. Então a lógica do São Bento é essa. E acho que existem outros clubes no Brasil, não existem muitos mais, porque o mercado está se movendo numa velocidade, Fred, impressionante. Como eu te disse, eu tenho 12 mandatos de venda de clubes aqui no Brasil, né? E esses clubes médios, é cabeça meio de MLS, entendeu? A MLS é aquela coisa, onde é que tem que ter um clube? Tem que ter aqui. Em pontos, né? É feito um estudo, entendeu? Então, é da mesma maneira, o futuro do futebol brasileiro em 5 anos, que é um futuro dominado por SAFs, empresas, essa é a realidade, ele vai ser empresas com qualificação, com gente, com investimento estruturadas, para dar resultado, para conseguir atrair bons profissionais. Isso, no nosso modo de ver, depende de bons centros, grandes centros. Acho muito difícil clubes baseados em cidades pequenas, muito isoladas e tudo mais, conseguirem... E acho que para os jogadores de futebol é uma oportunidade, assim, ótima. Acho que muitos têm, meio por desconhecimento, medo, ou por não ter a oportunidade que apareça, não estão aí, mas o mercado está demandando nomes. Acho que o Zé foi muito feliz no movimento dele, entendeu? E acho que vai ter um sucesso brutal ali, porque o São Bento, eu acho um São Bento um ativo com potencial fantástico. De alguma forma, os clubes de Campinas, que estão em um momento delicado, seria um outro potencial também, Fernando? Cara, os clubes de Campinas são espetaculares, né? Só que é o tipo da coisa, né? Eles estão... Eu não sei o que eles estão esperando, para dizer a verdade.
Tá? Eu acho que o Guarani já fez um movimento, soube-se que ele estava no mercado, tinha contratado uma empresa para fazer isso, a empresa nem existe mais, para dizer a verdade, né, que estava aí para vender o Guarani, a coisa ficou meio no limbo. A Ponte Preta não faz movimento nenhum. Eu não vejo futuro para Guarani e Ponte Preta nenhum se eles não virarem SAF, nenhum. Eu não vejo chance nenhuma para eles se eles não virarem SAF. A única chance Guarani e Ponte Preta é virando SAF. São dois clubes, principalmente o Guarani, muito endividado, né? Mas que estão em Campinas, cara. Eles são um espetáculo. Então, eu teria comprador para os dois, assim, rapidamente, entendeu? Mas são clubes que eu acho que precisam ter um compromisso com o sucesso. Eles não estão tendo compromisso com o sucesso. Eles estão muito... eles estão perdendo oportunidade. O interior de São Paulo está sendo raspado por investidores. Quase não tem mais clube à disposição no interior de São Paulo, entendeu? E isso não, mas quanto mais eu demorar, melhor é não. Quanto mais você demora, mais endividado você fica, entendeu? Eu acho que Guarani e Ponte Preta é um caso assim, daqueles clubes que, se você for fazer uma tier list aí e tiver uma categoria aí daqueles que não sei o que está esperando para virar SAF, Guarani e Ponte Preta estão nessa categoria. Realmente eu não consigo entender. Poxa, Fernando, eu ficaria horas aqui, que é um assunto super interessante, é um assunto realmente que toma a curiosidade do torcedor, porque cada vez mais a gente percebe, né? Ou se o time dele não é, os próximos, os adversários, né, os rivais, já estão virando ou vão virar, e isso realmente é muito importante para a gente ter mais informações. Mas, poxa, muito obrigado mais uma vez por conversar comigo. Né, na outra vez foi sobre pesquisas, né, você trazendo dados importantes de algo que mexe com o torcedor, né, mas agora é algo muito mais palpável e importante, um investimento de milhões aí que a gente está falando e é muito importante para o nosso futebol cada vez ser mais forte e quem sabe a gente voltar a ser protagonista lá na frente, né? Isso também gera, né, qualidade de atletas, de administradores, para a gente voltar a ser protagonista aí com a seleção brasileira, por exemplo. Eu acho que é uma das vertentes aí, lá no final, né? Lá na ponta lá da montanha, lá em cima, quem sabe também o futebol brasileiro beber dessa água no sentido de ter aí uma seleção brasileira em primeira prateleira, algo que a gente está questionando nas últimas Copas do Mundo. Muito obrigado, viu, Fernando? Um abração para você, boa sorte, bom trabalho aí. Fred, querido, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, prazer falar contigo sobre um assunto que, de fato, aí uma coisa leva a outra. O futebol, desde a base até a seleção brasileira, precisa de organização. Falamos com o Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria, e também a Pluri agora ajudando aí na SAF, no investimento no futebol, no A Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, participa aí depois do vídeo, depois do chat, manda sua mensagem também, é importante sua participação também após o vídeo salvo. Um abraço a todos.